Olá, 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 boa tarde para quem está aqui e nos acompanhando ao vivo, e olá para o futuro para quem for acompanhar depois. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro aqui em parceria entre Boitempo e Tapera Taperá. Já tivemos uma atividade aqui ontem à tarde, durante a programação do Festival Mário de Andrade. A gente está, como vocês já devem ter percebido, com algumas editoras ocupando aqui a região. A Boitempo tem uma estande de número 30. Se vocês procurarem pelo número, vocês não vão encontrar, mas o número é este. Está aqui na frente da galeria. A gente teve um debate ontem com o Michel Louis, de lançamento de 2 livros. E a gente tem hoje uma conversa sobre o livro Por um Comunismo Transsexual, do Mário Miele. É um clássico que ganhou pela primeira vez uma tradução para o português. Este é o segundo encontro que a gente tem sobre o livro. A gente já teve um lançamento na Megafauna, na livraria Megafauna, no mês passado, que contou com a participação da Mara Moira, da Marília Moscovitch e da Débora Baldin. Temos hoje mais um encontro com o André Alves, com o João Silvério Trevisan e com o Renan Quinalha, com a mediação da Letícia Aguiar. A Carolina Iara, co-deputada pela bancada feminista do PSOL, ia participar de hoje também, mas ela teve um problema e, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, o que abre um espaço para a gente já planejar mais um encontro, seguindo as conversas que são propostas pelo Mário Miele e que encontram ainda muita reverberação nos nossos dias atuais. Eu queria convidar vocês também a ouvirem o nosso episódio do podcast da Rádio Boitempo sobre o livro, que foi uma conversa entre o Renan Quinalha e a Marília Moscovitch, que ficou muito boa também, antes mesmo do livro ser lançado. Sem alongar mais, eu vou apresentar a Letícia e passar a palavra para ela, que é travesti, comunicadora, militante do PSOL e pesquisadora em saúde pública pela Universidade de São Paulo. É isso, boa conversa para nós. Oi, gente. Gente, estou nervosa, tá? Já vou adiantar aqui. Então, talvez algumas coisas saiam errado, então eu peço compreensão. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quando eu soube do lançamento do livro, eu fiquei muito feliz, porque o Mário, ele é um marco, né, na literatura LGBT, ali depois da metade do século XX. E o lançamento da Boitempo, acho que vem num momento assim muito oportuno, né, de grandes discussões aí sobre a comunidade LGBT e seus direitos no Brasil, com o avanço da extrema-direita, que acabou de aprovar no Congresso um parecer horroroso que, na prática, tira, né, os direitos da comunidade LGBT a um dos direitos mais simples, que é o casamento, que é a união. Enfim, acho que a gente está num momento muito bom de debater qual é o lugar da comunidade LGBT dentro das esquerdas, dentro de uma perspectiva revolucionária. E a gente está aqui com 3 nomes gigantes. O André, o João Silvério Trevisan, todo mundo conhece, Renan Quinalha. André é psicanalista, pesquisador e fundador do Float Vibes, Instituto de Estudos Culturais e Pesquisa Comportamental. É apresentador do Vibes em Análise, podcast que faz uso da psicanálise para gerar reflexões sobre o estado atual do mundo em que vivemos. André também é criador do Psicanálise Selvagem, uma série com análise de personagens ficcionais de filmes e séries. João Silvério Trevisan é escritor, dramaturgo, diretor e roteirista de cinema, jornalista, palestrante e coordenador de oficinas literárias. Tem 13 livros publicados, entre ensaios, romances e contos. Suas mais recentes obras, a narrativa autobiográfica Meu Irmão, Eu Mesmo, de 2023, o romance A Idade de Ouro do Brasil, de 2019, e a segunda edição ampliada do ensaio 6 Balas num Buraco Só, sobre a crise do masculino, de 2021. É também autor do clássico Devassos no Paraíso, ensaio multidisciplinar sobre a história da homossexualidade no Brasil. Recebeu 3 vezes o Prêmio Jabuti e outras 3 o Prêmio APCA. Sua primeira obra autobiográfica, Pai Pai, de 2017, foi finalista tanto dos prêmios Jabuti quanto do Prêmio Oceanos. E Renan Quinalha é professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde também é coordenador-geral do Núcleo Trans Unifesp. Publicou, dentre outros livros, Contra a Moral e os Bons Costumes, pela companhia
das Letras em 2021 e Movimento LGBT e mais uma breve história do século XIX aos nossos dias, de 2022. Está lançado em 2023 como co-organizador da obra Novas Fronteiras das Histórias LGBT e mais no Brasil e editor da coluna Livros e Livres da revista 451 e presidente do Grupo de Trabalho para a Reparação Histórica da População LGBTQIA+, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania do Brasil. Então, gente, muito obrigada pela presença. A gente pode começar com uma fala inicial de uns 10, 15 minutos cada um e depois a gente abre para perguntas. Pode ser? Então, André, com você a palavra. Obrigado pela introdução generosa. Obrigado de novo pelo convite da Boitempo e, claro, da Tapera. É uma honra enorme estar aqui do lado de vocês dois. Sou grande admirador do trabalho do Renan já faz tempo. E, Trevisan, me escapam as palavras. Muito honroso estar aqui do teu lado hoje. E falar desse grande livro, né? Só para a gente sentir um pouco, assim, quem leu? Ou quem está mais ou menos familiarizado com o livro? Juro que é a única interação que eu vou propor, gente, com a plateia. Não vai ser insuportável. Exato. Ninguém leu. Maravilha, vai ser melhor ainda, a gente vai contar o livro todo. Não, brincadeira. Para quem não me conhece, eu sou analista e eu sempre falo mais ou menos de dois lugares. De um lugar da escuta clínica, divã, seminários, intervisões, aquela coisa bem clássica. E também falo desse lugar de pesquisador de cultura e comportamento. Eu acho que o Kim e todo o pessoal me puxou para cá hoje, principalmente pelo um trabalho que a gente vem fazendo no podcast que eu tenho com meu sócio, Lucas Lidtke, chamado Vibes em Análise, que é esse podcast, né, como a generosa introdução trouxe, traz um pouco das questões contemporâneas por um viés da psicanálise e da pesquisa de uma forma geral. Nessa grande loucura, não dá para a gente... O meu sócio, Lucas, sempre brinca que eu sempre peso a mão em estudos queer, teoria queer, e trago bastante questões de gênero para a nossa conversa. E acho que esse livro o Renan falou isso no podcast da Boitempo, né? É uma das coisas mais frescas que eu li nos últimos tempos. E é curioso um livro dos anos 70 provocar isso na gente. Oi? Fresco de viado também, claro. É interessante que lá no Vibes em Análise a gente constrói um trabalho já faz um tempo sobre um dos nossos grandes assuntos que a gente chama de solidão gay. E expandindo um pouco a pauta, a gente tem falado cada vez mais sobre solidão LGBT e discutido esse assunto não só por um viés da saúde mental, se é que dá para separar, mas também por um viés político, né? Uma comunidade adoecida é também uma forma de controle político. Acho que isso é uma das espinhas dorsais do livro. E o Mário vai fazer uma dança muito interessante com grandes psicanalistas da história da psicanálise, dando uma bela detonada neles, inclusive, durante uns trechos, mas também de um jeito muito generoso, no sentido de lembrar que não adianta, a gente não precisa só cancelar o Freud, o Lacan, o Ferenczi, o Reich e vários outros psicanalistas que ele cita no livro, mas também trazer alguns desses conceitos para a roda para nos ajudar a pensar no que está em jogo quando a gente está falando sobre identidades LGBTIA+. Bom, aí eu separei algumas coisas para falar, mas queria convidar vocês para me interromper, se vocês quiserem, para a gente deixar um pouco mais dinâmico. Afinal, né, todos vocês estão aqui sábado às 15h. Muito obrigado por essa... Isso é libido, né? Isso é investimento, né? Realmente, um livro que nem leram, olha que interessante. Mas eu queria falar um pouco sobre como é difícil a gente falar sobre psicanálise e pautas LGBT, para a gente usar esse título, porque acho que o Freud errou bastante com os LGBTs de uma forma geral. Mas, ao mesmo tempo, esses erros foram muito bem trabalhados por gente como a Judith Butler, o Paul Preciado, mesmo o Bersani, assim, vários autores pegaram os conceitos da psicanálise para nos ajudar a pensar que, tá bom, não precisamos só cancelar, mas a gente também pode trabalhar um pouco dessas questões e atualizá-las, claro. Acho que tem uma coisa importante que o Mário dança um pouco com essa história no livro, que apesar de todas as grandes questões, o Freud nunca promoveu cura gay, né, e nunca atestou sobre isso, e isso é coisa dos psicanalistas fóbicos que vieram depois disso.
principalmente das associações, das instituições, que são bem polêmicas. Eu não vou falar nada sobre isso com o vídeo gravando. Mas é interessante que essa edição da Boitempo é muito boa, porque no final do livro traz alguns depoimentos, e um deles é da Teresa de Lauretis, que é um dos grandes nomes quando a gente está falando sobre gênero, e ela fala, né, da excitação de ler algo tão esplêndido e tão impossível. Esplêndido porque é afiado, impressionante, fresco, viado, e também impossível, né, porque traz conceitos de quem está negando esses conceitos ou questionando esses conceitos exatamente para poder questioná-los. Então, enfim, tem uma descrição do Paul Preciado que eu sempre gosto bastante, que é: o Preciado é capaz de mover mundos a partir das margens. Esse é um livro que desperta esse sentimento em nós. Então, para isso, eu já acho que vale a leitura. E aí eu queria pegar só um ponto assim bem curioso que o livro traz, que é o seguinte, e aí eu vou contar uma historinha rápida na paralela. Quando a gente começou a investigar solidão gay, o Lucas, meu sócio, e eu, a gente foi abrindo muitos livros e muitos textos e muitos artigos de psicanalistas, tanto brasileiros quanto gringos, que estão tentando pensar nesses assuntos e outros que estão falhando miseravelmente em pensar esses assuntos. Tudo para pensar como existe hoje uma grande questão, se é que dá para a gente chamar de comunidade, sobre solidão, e a solidão como uma forma de esvaziamento, de novo, psíquico e político. E acho que isso é uma chave para a gente pensar, e é bom manter isso na cabeça quando a gente está lendo esse livro. E aí, o que a gente mais sentiu falta nessa pesquisa que a gente fez para o Vibes em Análise durante muito tempo é exatamente sobre literatura ou sobre uma bibliografia muito boa em conseguir costurar esses conceitos tão complexos, né? E aí acho que o Mário faz isso de um jeito muito interessante, queria inclusive ouvir vocês depois sobre isso, mas que é sobre essa ideia de um desejo gay. O trabalho da tradução e o trabalho da edição é muito interessante nesse sentido de ir pontuando para nós como a gente tem que expandir essas questões quando a gente está lendo, né? Não estamos falando só sobre desejo gay, existe um flerte em falar sobre homossexualidade a partir de uma visão um pouco mais extensa, mas especificamente sobre desejo gay, a conversa é muito vasta, porque, para começar, se existe um desejo gay, se a gente tem alguma coisa, algum impulso dentro de nós que nos coloca em busca de um igual, entre todas as aspas possíveis, a gente está sempre transitando num lugar bastante difícil. E aí tem um livro de um psicanalista do Sul chamado Daniel Keveler, que é excelente, chama Temporalidades Queer, em que o Daniel estabelece essa ideia de um paradoxo do orgulho. E eu fiquei fascinado com como o Mário puxa vários desses fios no livro. É a gente pensar que o que acontece nesse tempo em que a gente vive, em que, por um lado, os nossos direitos são constantemente ameaçados e até massacrados, e, por outro lado, os nossos direitos são uma bandeira muito vendável. E a nossa identidade virou um produto tão comercializável, né, e que vende tanto, e para tanta gente, de tantas formas. Nesse sentido, o paradoxo do orgulho é um pouco disso que a gente vive, em que parece que também, para conseguir fazer esse branding das identidades LGBT, a gente tem que abrir mão de tudo que é negativo, que é sujo, que é estranho, que é dissidente. O livro toca nesse ponto de um jeito, para mim, muito fascinante, que é como é que a gente consegue lembrar que, quando a gente está falando sobre desejo gay, a gente também está falando sobre asco, sobre repulsa, sobre trauma, sobre vários conteúdos psíquicos que estão muito longe de serem bonitinhos ou de cantos arredondados. Não cabe no unicórnio, né? Vai ter que expandir um pouco da nossa ideia do que é desejo gay. E aí, nesse sentido, o Léo Bersani tem alguns textos sobre isso, né? Mas ele fala um pouco sobre o desejo homossexual masculino constituído exatamente numa confusão de impulsos de apropriação e identificação com o objeto de desejo. Né? O desejo gay, se é que existe isso, está o tempo inteiro negando e mimetizando.
isso é algo que o Mário puxa de um jeito impressionante e com conceitos da psicanálise ferenciana. O Ferenczi é um autor psicanalítico meio colocado às margens. No Brasil, ele é até meio mais recente. Assim, o Daniel Kuperman tem feito um grande trabalho de resgatar isso. Mas o Mário puxa uma ideia que o Ferenczi traz, que é a homossexualidade do sujeito e a homossexualidade do objeto. Que é essa ideia de que dá para a gente separar quem é homossexual de verdade e quem não é, ou quem só está minimamente atraído por alguém. Que é uma ideia absurda, estapafúrdia, da psicanálise ferenciana, que o Mário dá uma bela detonada, mas que, por mais absurdo que seja, a gente vive num mundo em que muitos homens gays seguem fazendo essa operação, como se desse para a gente separar o que é identidade e o que é desejo. Né? Isso, para a psicanálise, assim, é muito material. Dava para a gente ficar aqui 60 horas, né? Que eu não acho que vocês vão estar afim. Mas tem uma ideia muito importante da gente prestar atenção, que é como é que esse paradoxo do orgulho do qual eu estou falando também produz uma série de cisões, né, nessa ideia de desejo, quem eu posso desejar e como eu tenho que ser para poder desejar. E aí, eu só vou citar umas duas frases do livro, e tem uma que ressoou, vibrou bastante em mim, em que o Mário escreve o seguinte: muitos homossexuais hoje usam, como nos campos de concentração nazistas, o uniforme dos perseguidos. Não se trata mais do triângulo rosa, mas de um invólucro que os envolve da cabeça aos pés, de uma máscara que desfigura a fisionomia, de uma couraça que aperta o corpo e que é muito menos poética que a dos crustáceos de Unamuno. Essa é a escrita dele, né? Assim, cortante como uma navalha, afiada. E é curioso a gente pensar exatamente que muitos desses invólucros que estão hoje em plena operação e causando bastante sofrimento é o que a gente chama de machos, brothers, discretos, fora do meio e uma série de outras terminologias e determinações. Ou mesmo o que o Mário chama de heterobichice, que hoje a internet gosta de chamar de queerbaiting, né? Uma quantidade enorme de homens heterossexuais que performam códigos exatamente para vender mais. Enfim, acho que talvez a gente tem exemplos até demais sobre isso, mas ele fala dos divos da música, dos esportes, do patriotismo, como esses lugares onde héteros sem consciência do seu desejo gay dão vazão a esse impulso. E lendo isso, eu só conseguia pensar no Gustavo Lima, no Neymar ou nas motociatas, né? 3 exemplos excelentes, né? De um desejo gay profundamente recalcado e, ao mesmo tempo, pendurado no pescoço, né? Eu sempre gosto de dizer... Bom, a arma, sim, aí seminários inteiros, né? Mas eu gosto de dizer que o sintoma é sempre uma mandala que está pendurada no nosso pescoço. Tá todo mundo vendo, menos a gente, né? Esses 3 exemplos são muito didáticos. E aí, para eu parar de falar um pouco, só queria trazer uma questão bem interessante que o livro me provocou, que é essa ideia que o Mário traz de sentimento de si. Acho que identidade é uma palavra muito carregada de significados no nosso tempo, né? Eu estou usando ela meio até irresponsavelmente durante toda essa pequena fala, mas para a psicanálise, identidade é um negócio ainda mais complicado, porque para psicanalistas de uma forma geral, a gente acredita que a identidade é um pouco uma roubada, porque muitas vezes a gente usa a identidade como uma narrativa que a gente conta para nós mesmos, sobre nós mesmos, e que, às vezes, constrói uma espécie de bunker psíquico. A gente não consegue mais abrir mão da nossa identidade, inclusive a ponto da gente sacrificar o que a gente quer. Então, tem uma oposição entre identidade e desejo que ela é bem difícil da gente articular e que faz muitos psicanalistas serem bastante cancelados. Talvez estou me colocando nesse gelo fino hoje, mas é importante a gente pensar quanto que a identidade nos ajuda a nos fortalecer e quanto a identidade nos defende. E aí, quando a gente vai para uma conversa mais na esquerdosfera, esse assunto fica bastante acalorado, porque a gente sabe do papel das identidades, né, na luta política historicamente. Mas, ao mesmo tempo, talvez o melhor exemplo dos males que uma identidade pode causar seja exatamente a identidade branca, cis e hétero.
né? Quantas barbáries foram feitas em nome dessa identidade que sequer se declara. E aí a gente está andando, né, num terreno bastante curioso, ainda mais num tempo em que a gente vive um empuxo irresistível à identidade, que não está sendo operado só politicamente, mas principalmente no mercado. É esse discurso do nosso tempo de seja você, e você vai ser você mesmo comprando isso, usando isso, assistindo isso, consumindo isso. É um tempo em que a identidade é um negócio muito rentável. Acho que o Mário nos propõe é um conceito um pouquinho diferente, que é o sentimento de si. O sentimento de si, para mim, pelo menos, me parece uma espécie de conteúdo psíquico que está na fronteira entre a identidade e o desejo. Eu achei fascinante a gente pensar em alguma coisa que não seja tão duro, tão imutável quanto uma identidade. Talvez seja, inclusive, menos solitário a gente pensar num sentimento de si que seja mais fluido e mais potente exatamente porque é fluido. Para fechar, tem uma frase do Francisco Mallmann recente, né, sobre bicha, essa palavra que aparece tantas vezes no livro. E ele diz assim: penso bicha em intuo corporeidades não normativas, mas venho pensando como é possível criar identidades de maneiras mais emancipatórias, sem que elas nos enrijeçam, sem que elas sejam posses. Penso bicha e penso nas armadilhas existentes nas nomeações. Que lindo, que horror, que bom, que difícil é ter um nome. Acho que o Mário nos desafia a pensar em novos nomes. É um livro dos anos 70 que faz isso com a gente, vira a gente de ponta cabeça. Talvez para que a gente consiga ser mais generoso e menos apegado a algumas convenções que a gente foi criando e se defendendo, inclusive, através delas. Mas é isso. Acho que eu já falei demais. Quero escutar um pouco mais. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Gente, tem lugar aqui, eu sei que tinha mais gente ali fora, mas tem lugar aqui na frente ainda. É um prazer enorme estar aqui, bom demais estar com o André, que me ensina sempre psicanálise, além de análises das séries que eu adoro assistir, da psicanálise selvagem. E João, que, enfim, ensina tantas coisas aí já e tem sido um interlocutor incrível nessas questões todas aí das nossas lutas e um pioneiro do nosso movimento aqui no Brasil. Então, uma alegria poder estar aqui e falar desse trabalho do Mário Miele, que é, de fato, um trabalho bem provocador, assim. Eu tive contato a primeira vez com o Miele quando saiu essa revista aqui, que é a Margem Esquerda, que também está agora reimpressa, está circulando de novo, em 2019, ela foi lançada, outubro de 19, aqui mesmo no Tapera, a gente teve um debate. E aqui ela traz, eu escrevi um dos textos desse dossiê, um dossiê Marxismo e Lutas LGBT, que o Lucas Bulgarelli, um amigo, organizou, e aqui tem um texto do Mário Miele, um trecho do livro, enfim, que depois, agora ganhou essa edição pela Boitempo, e ali que eu comecei a me encantar um pouco com a figura ali, de conhecê-lo como essa figura que nos anos 70 estava tentando juntar coisas que estavam muito apartadas e até contrapostas em algum grau, né? A relação do marxismo com as lutas LGBTs nunca foi tranquila na história, nunca foi uma relação de amor, talvez foi mais de ódio do que de amor, né? Enfim, durante todo o século XX. Ao mesmo tempo que tem uma complexidade, enfim, uma série de contradições que são muito interessantes de analisar, né? E acho que o tema de hoje, esquerdas e movimentos LGBT, é uma proposta interessante porque está botando tudo no plural, como deve ser, né? A gente tem várias esquerdas, a gente tem vários movimentos LGBT. Então, é difícil, em 10, 15 minutos aqui, deixa eu até controlar o tempo, a gente, né, conseguir fazer um apanhado geral disso, um resumo, mas eu quero sintetizar alguns pontos que eu acho que podem nos ajudar a entender onde se insere, se localiza essa obra do Mário Miele de 1977. Se a gente olhar para os pais fundadores do marxismo, né, para Marx, para Engels, nos seus escritos, Engels talvez se aproxime de uma análise sobre família, quando está discutindo isso junto com propriedade privada, Estado, entendendo essa formação. Marx passa muito ao largo disso, né? Marx está construindo, né, junto com Engels, uma teoria da história, uma filosofia de teor materialista que não está exatamente preocupada com as questões de subjetividade.
Podemos dizer, não daria para cobrar isso, ainda que tivesse gente no século XIX falando disso, inclusive mandando carta para o Marx, como Karl-Heinrich Ulrich, que foi um pioneiro do movimento alemão, um jurista, e que chegou a mandar uma carta para o que, inclusive, ele chamava de uranista, né? Antes ainda do termo homossexual ser cunhado em 1869, o Ulrich estava usando esse termo de uranista, que até Paulo Preciado, mencionado aqui, vai fazer o apartamento em Urano e faz justiça aí a essa figura do Ulrich. O Ulrich manda uma carta para o Marx, assim como manda uma carta para o Freud, é mais bem recebido pelo Freud do que pelo Marx. Marx encaminha para Engels e, enfim, eles, de alguma maneira, têm essas cartas aí mostram um tom um tanto homofóbico, né, da maneira de lidar com a demanda que era colocada ali. Inclusive, falando do Schweitzer, do Johann Baptist von Schweitzer, que era um alemão também sindicalista, ligado ao La Salle, que era de um outro grupo, que não do Marx, na disputa ali do fim do 19, e eles ironizam também o fato desse cara ser um pederasta, né, e tal. Então, tem uma série de elementos ali que mostram, né, um começo de uma despreocupação beirando uma certa homofobia, que a gente chamaria dessa maneira hoje, né? Talvez sendo um pouquinho anacrônico, mas vou me permitir ser anacrônico, porque tinha gente naquele momento reivindicando já a cidadania, reconhecimento. Então, não é que eu estou cobrando algo fora dos tempos, né? O século XIX já tinha um ativismo organizado ali no fim do século XIX. E, sobretudo, na Alemanha, né? Onde estava Marx também. Agora, dizer isso, né, não quer dizer que o marxismo, enquanto uma tradição, um repertório da classe trabalhadora, dos movimentos revolucionários que buscaram transformações radicais da sociedade, não quer dizer que ele foi totalmente refratário, pelo contrário, né? E acho que os marxismos forneceram ensaios muito interessantes, tanto políticos, práticos, como teóricos, né, juntando as duas coisas, sobre as possibilidades de criar formas de luta que conjugassem liberdade sexual com igualdade material, justiça, enfim, como a gente queira definir aí o horizonte desse tipo de reivindicação no marxismo. A gente teve, para dar alguns exemplos, no próprio fim do 19, né, a social-democracia alemã, que era um partido marxista, né, com Magnus Hirschfeld, que é uma figura importantíssima, um médico sexólogo, e que vai fundar um Instituto de Ciência Sexual em Berlim. Esse sujeito está naquele documentário agora, alguém já viu, Cabaré Eldorado? Que está na Netflix, né? Quem não viu, vale ver, né? Um pouco um retrato sobre esse fim do 19 ali, como Berlim era muito pulsante, era o epicentro dessas lutas, e era por quê? E dessas farras e fervos, né? Os cabarés todos que tinha ali. Inclusive com vários militares, né? Que essa coisa que a gente acha também está apartado, mas esses espaços monossexuados, militares adoram, né? Ficar homens entre homens, enfim, mulheres entre mulheres, essa separação de gênero. Mas isso aparece muito nesse filme, e é muito interessante ver que só foi possível porque havia, né, para além de uma série de condições culturais, políticas, sociais específicas de Berlim, uma cidade grande naquele momento, na Alemanha, também por conta da social-democracia que abriu esse espaço, ou seja, havia uma luta organizada que foi abrindo possibilidades de invenção, de imaginação, né? E o Magnus Hirschfeld é um grande representante aí nesse momento, mas não só, a Revolução Russa, também bolchevique, em 17, ela vai ensaiar um processo de libertação de gênero e de sexualidade bastante importante, né? Que vai, depois de algumas décadas, já na década de 30, com a ascensão do stalinismo, retroceder, quando, em 34, no Código Penal soviético, vai novamente criminalizar a homossexualidade, a relação entre pessoas do mesmo sexo, etc., né? Mas ali tem um ensaio interessante também de abertura, de colocar a questão moral para um outro lugar que não é o do controle político, do Estado, dos corpos, uma ideia de liberdade que passava por aí também. E aí vai ter um monte de outros episódios importantes, né? E acho que uma tradição que é fundamental para a gente compreender o Miele é a do freudomarxismo, né? Que André estava aqui falando mais do campo da psicanálise, né? Mas o freudomarxismo foi uma corrente, né? Enfim, por mais que tenha uma série de diversidades, tensões internas, e tem gente que discordaria de chamar isso de uma corrente, mas muito ligada à teoria crítica, na Escola de Frankfurt também, mas que passa por nomes como Erich Fromm, passa por nomes como o Reich, passa por nomes como Althusser, enfim, uma série de sujeitos aí, de pessoas que estavam querendo pensar uma articulação entre lutas de emancipação
articular, então, essa luta por uma emancipação do desejo homossexual. Acho que ele traz aí algumas coisas que são interessantes, outras eu tenho um pé atrás até, porque tem um essencialismo que ele assume, né? Ele joga para um lado uma teoria queer, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma visão essencializada sobre identidades, que é curioso ver como ele articula isso. Mas eu acho que ele faz isso numa aposta muito radical. Ele é militante de uma frente também na Itália, vários grupos, né, o Fori, vários desses grupos vão surgir na virada dos 60 para os 70, e acho que são outros momentos importantes de articulação do marxismo com as lutas LGBT. Então, a Frente de Liberação Gay nos Estados Unidos, pós-Stonewall, tinha subgrupos como o Red Butterfly, que era um grupo marxista, que reivindicava essa tradição, né? A gente tem esse grupo na Itália, tem a Frente Homossexual de Ação Revolucionária também na França, né, a Frente de Liberação Homossexual na Argentina, né, de ligações aí, o próprio Mattachine Society nos Estados Unidos, nos anos 50, pré-Stonewall, tinha o Harry Hay como fundador, que era um militante do Partido Comunista, ou seja, tinha essas interlocuções, ao mesmo tempo que em Cuba, nos anos 60, você tinha unidades militares de ajuda à produção, de apoio à produção, as UMAPs, que eram campos de trabalho forçado para os quais homossexuais eram enviados, ou seja, a gente tem essas camadas todas, né? Ao mesmo tempo que você tem um Herbert Daniel no Brasil, e eu até cito aqui nesse texto que eu escrevi para esse dossiê, que o Herbert Daniel, um sujeito que foi um ativista importante de várias causas aqui, pessoas vivendo com HIV/AIDS, da causa ambiental e também do socialismo aqui, e da luta armada na ditadura, ele chega a fazer um relato quando, nos anos 60, fim dos anos 60, ele já está na clandestinidade, por conta da repressão da ditadura, e ele se apaixona por um companheiro de organização. E ele chega para o dirigente da organização e abre, e fala, olha, eu estou apaixonado pelo sujeito, tal. E aí o dirigente fala para ele, olha, não tem espaço para isso, a gente precisa fazer a revolução. E aí, na autobiografia dele, que é um dos livros de memória mais interessantes da ditadura, muito melhor que o do Gabeira, lindíssimo, né? Passagem para um próximo sonho. Ele diz o seguinte, desde que comecei a militar, senti que tinha uma opção a fazer. Ou eu levaria uma vida sexual regular e transtornada, secreta e absurda, isto é, puramente pequeno-burguesa, entre aspas, para não dizer reacionária, entre aspas, ou então faria a revolução. Eu queria fazer a revolução. Conclusão, deveria, entre aspas, esquecer a minha sexualidade, que foi o que o dirigente da organização falou para ele. E ele, de fato, esquece a sexualidade durante um período, né, e durante alguns anos, até conseguir ter um envolvimento com Cláudio, seu companheiro, enfim, na clandestinidade ainda. Mas é um caso que mostra, acho que, essas tensões, né? Eu estou tentando mapear alguns desses paradoxos que eu acho que são interessantes para entender o grande valor dessa obra do Miele, porque não era fácil nesse campo minado, né, de desencontros, de confrontos, de embates, de incompreensões mútuas, né, poder escrever um livro como esse, né, fazendo uma aposta que é teórica, é um trabalho dele de conclusão de um curso de filosofia, tem um caráter acadêmico, ao mesmo tempo que está num lugar de um texto de intervenção também, de debate público, político, ele tenta puxar por aí, mas acho que isso dá mais valor ao livro, né? Porque ele, de fato, vai ser criticado por todos os lados. Então, os marxistas mais ortodoxos vão olhar para isso aqui e falar assim, imagina, isso aqui é uma coisa que não faz sentido nenhum, isso aqui é pós-moderno, isso aqui é uma coisa individualista, isso aqui é uma coisa neoliberal, isso aqui é uma coisa pequeno-burguesa, é uma degeneração, né? Uma decadência moral, era assim que se dizia na época, né, em relação a essas inclinações, de um lado. De outro lado, o movimento LGBT também vai olhar para isso aqui e falar, não, isso aqui não é uma coisa que diz na nossa luta, isso aqui está querendo puxar mais para um outro lugar que não vai garantir o que é o específico da nossa luta, ou seja, então, tenho aqui uma tensão que é interessante de ser alimentada e vista, e que eu acho que esse trabalho dele é uma baita contribuição nesse sentido, né? Acho que o marxismo e as esquerdas tiveram muitas dificuldades em assimilar, em dialogar com esse universo, mas foram, sem dúvida nenhuma, o único campo do espectro político, né? Se a gente falar de esquerdas, de centro e de direitas, foi o único campo desses do espectro político que, de fato, se permitiu pensar sobre isso, né? Refletir, assumiu essa contradição, né? Criou os setoriais LGBTs, por exemplo, em partidos políticos, tentou criar alianças com o movimento,
com várias questões e problemas que tudo isso implicou, né? Tem um debate que eu menciono aqui, que Trevisan estava nesse debate que está retratado no Lampião, aquele de 79, na USP, da Semana das Minorias. Eu até menciono aqui que um rapaz levanta e fala assim, tem essa história, né? Não, temos que fazer a revolução, temos que fazer a revolução. E aí um rapaz levanta a mão e fala assim, gente, está bom, a gente vai fazer a revolução, mas eu quero saber quem é que vai lavar a louça depois da revolução, né? Ou seja, uma questão básica aí, que é uma questão de gênero, que envolve que não dá para deixar para depois, porque é sempre assim, não, vamos primeiro fazer a revolução, depois a gente discute isso, depois a gente fala de raça, depois a gente fala de gênero, depois a gente fala de sexualidade. Esse foi um discurso muito hegemônico e predominante que ainda frequenta parte dos círculos progressistas, né, das esquerdas. Então, eu acho que a gente precisa também tensionar nesse lugar, e acho que a obra do Miele vem em boa hora para isso. Acho que faltava uma articulação, uma obra que possibilitasse uma articulação circulando entre nós. Aqui, acho que em outros países isso tem, enfim, tem trabalhos importantes nesse sentido, mas eu acho que aqui não tinha ainda um trabalho que permitisse, né, com suas debilidades também, enfim, com as suas potencialidades, é um trabalho da sua época, com as suas apostas, as terminologias são outras, a gente tem que ler também com muito cuidado, né, a edição foi cuidadosa de tentar mapear um pouco, né? O prefácio da Marília Moscovitch também é muito bom para contextualizar isso e trazer, mas eu acho que é um trabalho fundamental para nos fazer aproximar essas duas dimensões, né? Porque a mim não interessa um mundo de LGBTs felizes, né? Colorido, do arco-íris e etc., porque, como disse André, o capitalismo mostrou uma plasticidade que é bem possível ter um neoliberalismo progressista, como diz a Fraser, né? E é assimilável, né, para um setor, pelo menos, né, de pessoas cisgêneras, brancas, homens, etc., né, dá para se assimilar, enfim, dá para ter os direitos reconhecidos, inserção na sociedade, etc. Então, não interessa só esse mundo, né? Acho que tem outras transformações, outras desigualdades, outras injustiças que nos interessam combater, que nós devemos combater. E o marxismo é uma ferramenta fundamental nesse sentido, né? E aí, nesse sentido, eu, para terminar, tenho me definido assim, como um marxista Foucaultiano e esotérico, porque eu também estou agora recorrendo à astrologia, porque eu acho importante, além do Marx, Foucault, né, pode ser um pouquinho pós-moderno, mas acho que ajuda também a ter uma compreensão, às vezes, do mundo por outros lugares. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é isso, eu acho que é um baita livro, acho que vale muito essa leitura. Esse dossiê também acho que é um dossiê que mapeia um debate com textos do Rafael Dias Toitio, da Amanda Palha, da Isadora Lins França e do Lucas Bugarelli. Acho que é um debate que a gente ainda precisa avançar muito, né? Essa articulação entre marxismo e sexualidade é muito incipiente, né? Tem um outro trabalho também bem interessante, que é o Socialismo e Sexualidade, que é da Sherry Wolf, que foi publicado pela Autonomia Literária, tem uns 2 anos, acho que é um outro trabalho bem legal, que também traz um pouco dessa tentativa de articulação em outra perspectiva, né? Mas acho que, enfim, é interessante ver um campo se constituindo de possibilidade dessas interlocuções e espero que isso produza novos trabalhos, novas reflexões, porque eu acho que é algo que não se resolve tão facilmente, essa articulação, né? Ela tem uma série de tensões e contradições políticas e teóricas que esse trabalho do Miele, eu acho, ajuda a desvendar. Então, paro já por aqui para a gente poder ouvir João e depois passar também as perguntas de vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço imenso vocês estarem aqui numa tarde de sábado, oferecendo para a gente um pouco do seu tempo. Isso é uma coisa que nem tem como agradecer de tão generosa que é. Eu estou me sentindo muito mal, eu falei ao Kim, estou muito tensionado com esse debate, porque eu estou no meio dessa tensão. Eu vivi essa tensão, eu vivo essa tensão, e eu não conhecia esse livrinho aqui, e aí eu me perguntei, por que é que eu não fui convidado para integrar esse debate? Porque Mário Miele está sendo lembrado e o meu percurso foi exatamente o oposto dentro da esquerda brasileira, que tentou o tempo todo me apagar. Eu tenho que falar em primeira pessoa, vocês me desculpem, não é
narcisismo besta, é narcisismo legítimo. Eu não sou marxista, sempre vivi no meio de marxistas e comunistas. Quando tive a minha empresa de cinema, esse ruído estou fazendo, é melhor colocar mais longe? Como é? Vocês ouvem mais longe? A minha empresa de cinema, por exemplo, eram vários comunistas, e eu, que tinha acabado de sair do seminário, era de esquerda dentro do seminário, mas não era comunista e nem marxista. E quando nós pensamos criar um grupo para discutir Marx, começamos pelo Capital, muito pretensiosamente, e no primeiro dia em que nós fomos discutir, em casa de um dos meus ex-sócios, na primeira página do Capital, eu pedi para parar, que eu não tinha entendido alguma coisa. E houve um murro na mesa: Marx não se discute. Acabou o meu marxismo. Eu disse, eu saí do seminário. Eu passei 10 anos sofrendo dogma. Eu cheiro dogma a quilômetros de distância. Isto aqui, para mim, não passa de dogmatismo, e eu estou fora. E eu continuei e continuo até hoje farejando dogmatismo. Eu não suporto dogmatismo, inclusive dentro de partido político. Por isso eu tive muita crítica ao PT, um partido importantíssimo. Eu não abro mão da importância do PT e não abro mão do meu direito de fazer crítica aos partidos de esquerda, que sempre foram movidos por manuais de como se comportar e de como pensar. E eu, depois da experiência religiosa, e olha, eu estudei num seminário avançadíssimo, talvez por isso eu tivesse tido o pique dessa percepção, não é? Eu jurei que eu não vou mais buscar certezas. Minha questão é fazer pergunta. Eu quero celebrar a dúvida. Eu quero celebrar a nossa possibilidade de errar. E daí eu estou com a psicanálise, absolutamente, que me ensinou muito, nos meus 280 anos de psicanálise, muito mais do que os meus colegas, amigos e companheiros de esquerda podiam me oferecer, e não ofereceram. Não é? Então, Renan, é interessantíssimo ouvir o seu relato, que é um relato distanciado, porque é um relato de academia, e eu fui ficando tão desesperado aqui que eu estou tremendo e eu digo, mas onde é que eu vou ficar nesse pedaço? Eu estava com muito medo de vir aqui debater, fiz um resuminho, um projeto, provavelmente não vou falar nada disso, o Renan já, inclusive, mencionou muita coisa do histórico que eu ia apresentar, porque, obviamente, Mário Miele é uma figura exponencial, com todos os problemas que ele pudesse apresentar, com todos os cacuetes de época. Cada zeitgeist, cada espírito do tempo tem o seu cacuete, isso não tem nenhuma dúvida em aceitar que aquilo era assim, e houve uma mudança. A história é absolutamente dialética, a história é absolutamente em processo o tempo todo, e ela é uma grande mestra. Eu sempre estou atrás dela. É a minha única possibilidade de percepção de realidade. É ficar de olho nessa história, que é complicadíssima. Então, eu sou um cara do meu tempo, não por acaso, HIV positivo, como eu conto no meu livro Meu Irmão, Eu Mesmo, e com todas as dúvidas e os paradoxos que o marxismo não me ofereceu. Eu não desdigo absolutamente da importância do marxismo, mas eu faço questão de lembrar a esquerda brasileira, a esquerda latino-americana, que eu conheci muitíssimo bem, não é? Muito retrógrados, muita gente retrógrada,
eu faço questão de dizer que eu tenho o meu direito a criticá-la. O meu olhar pode ser um olhar totalmente discutível, mas eu acho que é tão discutível quanto os manuais partidários. Não é? Eu espero que vocês me entendam e entendam a minha ênfase nisso, que é uma ênfase a partir de dados autobiográficos, da experiência que eu tive. E é muito dolorosa. É muito doloroso o estigma que eu sofri. As pessoas acham que eu reclamo demais, e aí me cansa. Eu já escrevi muito sobre isso. Não fui lido, não serei lido, porque o apagamento foi sempre persistente, não é de hoje que começou o apagamento, não é? E mais do que o apagamento, essa coisa horrorosa que é hoje, como é que se chama? Cancelamento, não é? Que eu tenho horror disso. Eu acho que nós estamos numa sociedade democrática, perigosamente democrática e lindamente democrática, porque ela está em processo, e nós participamos desse processo. Mas eu estou tentando colocar, digamos que, 5 décadas de batalha aqui nesses minutos. O Renan conhece um pouco dessa história dolorosa, que já vem desde a fundação do Grupo Somos, quando houve um racha pavoroso dentro do Grupo Somos, que vai ser agora tema do meu próximo livro da trilogia da Grande Dor, Pai, Pai, Meu Irmão, Eu Mesmo, e agora Antropofágico Amor, e que se passa nesse período, e eu vou ter que detalhar, vai ser um livro profundamente político, e parte dessas histórias que eu estou mencionando aqui vão ser absolutamente fundamentais nesse livro. Mas o que eu quero lembrar é o seguinte: a obra de Mário Miele me é muito cara, por estar muito próxima, porque nós estamos na mesma geração, ou quase. E o que está escrito aqui é fascinante, porque é a história de um período em que nós estávamos abrindo caminho nesse período, nesse tempo. Não que nós tivéssemos descoberto a pólvora. Antes da gente, já havia muita coisa que tinha acontecido e nós desconhecemos hoje. O Renan citou algumas dessas situações fundamentais, não é? Dentro do marxismo e fora do marxismo. Mas o que eu quero lembrar é que tudo isso ocorria, a meu ver, debaixo de um guarda-chuva que era a counterculture, a contracultura americana que se expandiu, não é? Ou se encontrou com outras lutas a partir de maio de 68. E isso não dá para escapar dessa realidade fascinante que foi a contracultura, porque era um guarda-chuva enorme. Eu vivi em Berkeley, mais ou menos 1 ano e meio de exílio fora do Brasil, no período da ditadura, entre México e Berkeley, Califórnia. E o que eu vi ali era a tentativa de trazer um sonho para a realidade, não é? Desde quando você vai atravessar uma rua, os carros paravam. Berkeley era uma cidade socialista dentro dos Estados Unidos. Era uma coisa fascinante, não é? Havia rádios livres. Olha, os franceses estavam pensando em altas elaborações, elucubrações filosóficas, etc. Bem, Guattari foi um pouco depois, essa questão das rádios livres, mas em Berkeley nós já tínhamos a KPFA, que era uma rádio autogestionada, não é? Então, eu apresentava programas sobre o Brasil, por exemplo, lá, era uma coisa totalmente aberta. Tinha hospital, não era um hospital organizado pela cidade de Berkeley, que já era uma prefeitura altamente progressista. Eu estudei, por exemplo, inglês numa escola para imigrantes, não é? Em tempo integral, deliciosamente bem trabalhada, não é? Era uma coisa dedicada, não era um quebra-galho. Então, havia todas essas coisas. Havia, por exemplo, um hospital em que havia apenas trabalho voluntário. E eu me lembro a delícia que era. Eu tive lá dessas doenças de quem muda de país, não é? E pega
aqueles bichos todos, aquelas gripes horrorosas, e fui até lá e fui tomar uma injeção e a enfermeira bateu na minha bunda, que bundinha linda, e deu uma injeção. Ao lado da minha casa havia uma caixa Free Box, em que as pessoas, era uma cidade muito universitária, as pessoas deixavam as coisas que não usavam mais, que não queriam levar embora, deixavam ali de presente para quem quisesse pegar. E eu, obviamente, morto de saudade do Brasil, eu ia me consolar pegando coisas na Free Box. Eu tinha roupas lindas, eu tinha umas roupas de marinheiro elegantíssimas e super eróticas, que abriam aqui do lado, assim, e destampavam, e com uma lã maravilhosa, uma bocona de sino, como era na época, não é? E os marinheiros já usavam fora de moda, inclusive, não estavam preocupados com moda, mas, enfim. Então, eram elementos que compunham. Eu nunca fui recebido de maneira tão amorosa como em Berkeley. Eu morava numa comunidade em que estavam viados e héteros, por exemplo. Depois fiquei com um amigo jardineiro e nunca me disseram o que o Philip me disse. Ele me disse: eu recebo mais e você recebe menos, então eu vou pagar mais aluguel. Vocês já ouviram falar nessa história? Isso é socialismo, caralho. Na minha cabeça, não é? Ele disse: afinal, eu estou num quarto, my privacy, outra palavra que para mim, o que diabo é isso de privacy, privacidade? Eu nunca tinha ouvido falar a palavra privacidade. Eu tenho minha privacy, o meu quarto, e você está na sala, você tem todo o direito de pagar menos. E, de repente, vinha lá o Chris, que, de repente, se tornou a Chris, e eu voltava do trabalho, eu trabalhava, primeiro fui limpar a casa, inclusive de estudantes ricos brasileiros, que estavam lá, depois compuseram o governo Fernando Henrique, aqui altos economistas. Berkeley era, e ainda é, em certo sentido, uma extraordinária universidade. E depois fui trabalhar num restaurante em Oakland, justamente irmã gêmea de Berkeley, e a cidade de quem? Dos Black Panthers. Não é? E lá, onde é que era o restaurante? Numa boate gay. À noite funcionava como boate gay, durante o dia era um restaurante para pessoas pessoas idosas que já estavam em período, enfim, não estavam mais trabalhando, não é? E oferecíamos o jantar, o dinner, que é nos Estados Unidos, naquelas culturas, a refeição mais importante, não é? E lá nós tínhamos uma estrutura anarquista. Eu um dia lavava prato e panela, e no outro eu era o chefe da cozinha. Então, eu estive nesse clima todo, não é? Durante 1 ano e meio eu mamei o quanto eu pude nessa teta, inclusive ao pé da letra, se trepava muito. Era uma liberdade. Nós estávamos fazendo uma série de experimentações com os nossos corpos. Era 73, não é? A briga de Stonewall, as brigas de Stonewall tinham acontecido em 69, ainda estava bem próximo. Havia experimentações. O jornal Gay Sunshine, que era editado em São Francisco, a gente esperava loucamente, e era uma fonte de debate. E não eram militantes homossexuais, ativistas homossexuais, eram homossexuais que tinham essas questões no seu dia a dia. Era absolutamente fascinante. Não é? Tínhamos piquenique gay, depois a parada gay em São Francisco, onde tinha gente pelada e que depois, no final da parada, ia lá numa fonte da cidade de São Francisco e celebravam batendo punheta em público e gozando em público. Então, havia todas essas experimentações absolutamente fascinantes. Quando eu vou para o México, que encontrei um afeto que eu não encontrava nos Estados Unidos, foi fundamental para mim, não é? A primeira vez que eu fui atravessar a rua, em Berkeley não precisava pedir licença, eu quase fui atropelado, e quem quase me atropelou se tornou meu primeiro namorado mexicano, para vocês terem ideia. Então, enfim, eram experiências que se completavam, mas o que eu vivi em Berkeley foi um experimento do meu tempo. E quando eu chego no México, eu volto um pouco atrás com relação àquela esquerda latino-americana, toda ortodoxa, toda baseada em manuais. E vou para um encontro de sindicatos, de sindicalistas, né, lá no centro da cidade do México, e me deparo com um discurso de um sindicalista dizendo que as feministas americanas eram todas
contratadas pela CIA. O que é isso que eu estou ouvindo? Eu pedi a palavra e caguei em cima da cabeça daquele cara. Ele estava falando das minhas amigas socialistas, que tinham me ensinado o feminismo. Era inaceitável, era inacreditável que alguém pudesse ser de esquerda e burro daquela maneira. E isso eu estava cansado de ouvir no Brasil. Então, por que eu voltei lá para trás? Porque eu voltei um ET para o Brasil. Quando, em 76, eu vim para cá, eu não aguentava mais a saudade do Brasil, não é? E saí do buraco e voltei para o abismo. Estava bem pior do que quando eu fui. De modo que eu cheguei aqui e encontrei uma situação ainda mais opressiva, inclusive do ponto de vista da esquerda. E já desejoso de dar andamento à minha carreira de escritor, eu ouvi coisas do tipo: levo o meu livro para uma editora comunista, de amigos, pessoas conhecidas, e ouço: se você quiser, a gente publica na nossa revista uns 3 ou 4 contos seus, mas os outros, eles são muito reacionários, eles são muito burgueses. Ué, por quê? Porque falam de homossexualismo, que é uma coisa, é um vício burguês. E tem algum jeito de eu ser homossexual sem ser burguês? Bom, você pode, por exemplo, consultar Pasolini. Eu conheci alguma coisa do Pasolini e disse: espere, tem alguma coisa errada nessa história, não é? E fui pesquisar Pasolini e descobri que ele tinha sido caçado pelo Partido Comunista por ser homossexual e acusado de pedofilia. Então, havia uma desconversa babaca, que ninguém queria saber de nada, e aí vem a história que você mencionou, não é? Quando eu entrei em contato com as minhas amigas feministas, porque no Lampião, quando nós fundamos o Lampião, a ideia era juntar todos os grupos chamados lutas menores, que eram recusados pelo marxismo oficial, pela esquerda oficial, não é? Abrimos espaço para negritude, para feminismo, para ambientalismo, para povos originários, o que eram as lutas que estavam fervilhando no período, porque nós acreditávamos numa luta comum, porque a crítica era: luta de classes é uma das lutas. A luta de classes, enquanto elemento de luta contra a sociedade capitalista, fascista, burguesa, não é uma varinha de condão que vai mudar nossas cabeças. E aí a gente dizia: quantos revolucionários não conhecemos que são revolucionários da porta para fora, porque lá dentro não lavam os pratos, não compartilham a educação das crianças, não lavam a roupa. Então, isso foi crescendo, foram crescendo as tensões com relação à esquerda, e eu, o tempo todo, brigando: eu sou esquerda, vocês gostem ou não? E cada vez maior a consciência de que nós, esses miseráveis grupos, lutas menores, estávamos oferecendo à esquerda como tal a possibilidade de se antenar com o seu tempo. Só isso. Eu me lembro, por exemplo, do movimento negro unificado, que tinha que seguir uma linha, não é? E acho que foi o primeiro a, de fato, colocar a questão como unificado, porque a grande acusação que a esquerda fazia: a gente é que nós estamos rompendo a unidade do proletariado. Era uma acusação gravíssima. Então, todos e todas nós, inclusive as feministas, perseguíamos essa ideia da luta unitária, justamente para responder a essa calúnia que a esquerda estava fazendo contra nós. E não era uma calúnia de brincadeirinha, não. As pessoas apanhavam. Houve um congresso lá na PUC, no Tuca, em que as feministas apanharam de movimentos de esquerda, que tomaram o palco e deram correntada, e eu vi. Então, tudo isso era muito doloroso, porque eu não conseguia equacionar dentro do mesmo caldeirão da esquerda, que, como diz o Renan, era a nossa única possibilidade. Não há nenhuma possibilidade
de nós pensarmos um mundo do futuro sem pensar um mundo que tenha a esquerda como parâmetro. E não estou me referindo a uma esquerda de manuais. Tá? Eu não sei, eu acho que eu devo parar por aqui. Eu só queria lembrar, quando eu falo do apagamento, volto a insistir, eu não estou reclamando à toa. Eu estou fazendo uma reivindicação histórica. Eu pensei o Brasil esse tempo todo, nunca me chamaram, ou raramente me chamaram, só recentemente eu comecei a ser aceito. Por quê? Porque esses temas entraram na moda. Porque começou a entrar em cena o consumismo, de fato. O consumismo de todos esses temas. E eu tenho um pé para trás desse consumismo, porque eu já vi essa história antes e não deu certo, como a história toda do Pink Money, na década de 90, não é? Que era uma exploração brutal, em que nada contribuiu para as nossas conquistas libertárias. E eu tenho que dizer uma outra coisa. Aqui, nessas questões todas, nesses autores todos, eu tenho aqui uma série deles, Guy Ockenham, francês, o Daniel Guérin, francês, que eu consegui publicar pela editora Brasiliense. Sugestão? Viu, Kim? Contestação homossexual, encontra-se em Sebo, na estante virtual. Daniel Guérin também, que título saiu no Brasil? Ensaio sobre a Revolução Sexual. Daniel Guérin tinha um viés anarquista, e eu tenho um viés anarquista, e provavelmente por isso eu tive problemas eu disse a igreja, olha o ato falho, as igrejas de esquerda, não é? Que funcionam como igrejas, não é? Como articulações religiosas, articulações mesmo, não é? Em que os dogmas são fundamentais. O que não for aceito como dogma é heresia. Né? E eu vou ler um trechinho que foi publicado numa revista da Bienal do Vídeo Brasil, que vai, acho que, começar uma agora, que são coisas maravilhosas que eles têm discutido, muito, muito contemporâneas. E eles me pediram um artigo sobre o jornal Lampião, o sentido do jornal Lampião, e eu publiquei aqui um trechinho de um artigo que eu nunca vi citado pelas esquerdas e que foi não só menosprezado, como, inclusive, ironizado por algumas áreas na época. O meu artigo é um pedacinho que eu publiquei aqui, é um artigo mais longo, que está, desculpe, Renan, está no número Lampião de Esquina, ano 3, número 25, de junho de 1980. Chama-se Por uma Política Menor. Olha aí, Guattari, Deleuze e Guattari. Era na esteira deles. Bichas e lésbicas inauguram a utopia, dedicado aos seres que ousam, ousaram e ousarão, com copyright para Ângela Rorô. Se eu for pensar em termos... tudo bem eu ler, é pequeno, eu sei que eu estou falando demais, mas eu queria ler isso aqui para terminar e deixar claro o que eu tentei dizer até agora. Se eu for pensar em termos do possível, nós, dos chamados movimentos minoritários, temos não apenas condições de transformar a sociedade, como podemos realizar essa transformação através de formas políticas alternativas e transgressoras por nós inauguradas. Acredito que isso só será possível mediante uma profunda crítica aos partidos políticos, tais como existem em nossas democracias burguesas e cujos modelos são basicamente copiados pelos grupos socialistas que disputam o poder. Existem diferenças básicas entre nós e os partidos políticos. Estes se organizam para, grifado, conquistar o poder, falando, inclusive, em nome de outras classes,
como ventrílocos. Em contrapartida, numa praxis política homossexual, parêntese, parte de uma política de grupos discriminados, falaremos em nome de nós mesmos, do nosso cotidiano, com um posicionamento grifado contra o poder. Para mim, política alternativa é forma de praxis fora dos quadros partidários e para além do mero jogo de disputa de poder. Em outras palavras, o movimento homossexual realmente autônomo estaria buscando contrapor-se ao antiquado estilo de agremiação partidária que nos é apresentado como única alternativa de participação política de esquerda. Seguindo por aí, acabaremos por rediscutir, inclusive, o conceito corrente de democracia, criticando esses mecanismos de persuasão que levam uma determinada atitude a se tornar padrão de maioria. Ou seja, iremos descobrir que por detrás do, aspas, aparato democrático, fecha aspas, existe a manipulação nada democrática na medida que os donos do poder são também donos do aparato. O que seria estar contra o poder? Acho que é estar mais preocupado com a forma de fazer política do que propriamente com rígidos objetivos estabelecidos a partir de manuais revolucionários. Ou seja, as novas formas de praxis e questionamentos começarão pela discussão das velhas formas políticas presentes dentro de, grifado, nossas cabeças, tão velhas quanto a dos nossos pais ancestrais. Nossa política é patriarcal, vale dizer, estruturada sobre o culto ao herói, ao líder, ao santo, à anormalidade. Em nossa praxis, o patriarcado precisa ser mais frequentemente apontado como componente básico tanto de nossas culturas quanto do nosso, entre aspas, militantismo socialista. Pois é, vivemos como soldados que lutam em favor de causas santas, de verdades, com maiúscula, causas santas e verdades. Ora, se considerarmos que somos os hereges da ordem consagrada, conclui-se que, dessa maneira, estamos apenas transformando nossas heresias em novos dogmas, em nova ortodoxia. Só evitaremos reproduzir o gesto de opressor, só evitaremos reproduzir o gesto do opressor se nossa praxis deixar de lado um ativismo que, por ser mecânico e compulsivo, acaba sendo conformista. Quer dizer, se nossa praxis deixar de ser uma forma de sublimar nossos desejos, e se deixar o desejo homossexual aflorar com seu potencial subversor. E como relativizar o poder? Com a afirmação de nossa, aspas, anormalidade, ambiguidade, criatividade. Com nosso rechaço aos centros com maiúscula decisórios onde se concentra o poder. É que nossa significação se encontra mesmo na margem. E, por isso, nada é maior e prioritário para nós. Preferimos o menos, o individual, o infinitamente específico, grifado. Só atingiremos o todo se partirmos da partícula menor, a mais individualizada, onde a espécie grifada está se refletindo, criando raízes. Isso eu chamo de, letras maiúsculas, política menor. É um pouco grande, ainda assim, apesar de resumido, mas eu estou perdendo a voz. É por aí. Quando nos somos, houve um racha, o racha era em cima exatamente destes temas. Nós somos aliados e companheiros dos partidos políticos. Eles não são nossos patrões. Movimentos sociais são autônomos. Nós brigamos dentro do Somos pela autonomia dos movimentos sociais. Nós podemos entrar junto com os partidos. Não somos mandados pelos partidos. Nós não somos obrigados a seguir manuais de partidos, porque
Os movimentos sociais é onde ocorrem os grandes pensamentos novos de uma sociedade. E hoje, quantos anos depois do Somos, da década de 80, quando houve o racha, quase 40 anos, ou mais de 40 anos, na verdade, foi em 82, foi um pouquinho antes, nós temos hoje, por exemplo, os movimentos periféricos, os movimentos da periferia, de onde estão saindo todos os grandes pensamentos novos, inovadores do Brasil. Pois é exatamente essa a ideia que a gente tinha. Podia se falar em profeticamente, mas não era. Era um problema que nós estávamos enfrentando naquela época. Quando as pessoas olham para mim e dizem, você é um herói, Devassos do Paraíso é nossa Bíblia. Pera. Por uma política menor, por favor. O que a gente estava fazendo era um ato de sobrevivência. Era um ato, sim, de resistência enquanto sobreviventes. Não tinha nenhuma perspectiva de heroísmo. Nós não tínhamos a menor ideia, nós estávamos tentando encontrar o nosso beabá, o beabá dos nossos conceitos. Pronto, era isso. Desculpe. Tem alguma coisa para falar agora? Gente, que prazer, né, ouvir o Televisão. Muito obrigada. Acho que foi uma contribuição assim muito importante. Como eu disse no começo, eu acho que esse livro vem num momento muito oportuno. Muito doido, né? Que eu acho que eu provavelmente sou a pessoa mais nova aqui desses 4. E ouvir o Renan trazer toda a perspectiva acadêmica histórica do movimento LGBT, ouvir o Trevisan numa autobiografia fenomenal sobre luta LGBT e a relação do movimento LGBT com os partidos de esquerda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso traz, para mim, pelo menos, algumas reflexões que quando a gente é jovem, parece que tudo é novo, né? Que a gente está vivendo tudo pela primeira vez, sendo que isso não é verdade. Quando eu entrei na política muito jovem, eu me filiei ao PSOL quando eu tinha 16 anos, e desde então eu venho fazendo política e, como uma travesti negra, encontrando dentro da política institucional muitos desafios, muitas barreiras. Quando no próprio livro, prefácio fenomenal, fala que as disputas do movimento LGBT dentro da esquerda por reconhecimento não eram novas já na década de 70 e seguem não sendo novas em 2023. A repercussão do livro, pelo que a gente estava conversando ali fora, indica isso ainda, de uma forma ainda mais forte. Ainda existe, hoje, uma esquerda que se nega completamente a reconhecer a luta das mulheres, pessoas negras, LGBTs, como lutas válidas para a construção de uma sociedade nova. E quando eu estava lendo o livro, eu acho que isso foi a coisa que mais me pegou. Assim, quando o Mário ele fala sobre norma, que depois a Judith Butler ia chamar de um sistema cis heteronormativo, e quando ele fala sobre norma, e ele coloca a homossexualidade, mas principalmente, na visão dele, a transexualidade como uma quebra da norma. Quando ele coloca pessoas trans como pessoas que desafiam a norma binária de gênero e como isso tem um poder revolucionário. Eu acho que existe uma parte da esquerda que ainda não entendeu que a extrema-direita, no Brasil e no mundo, se utiliza de pautas morais, se utiliza dos nossos corpos e das nossas vidas para ganhar base de apoio. Que essas pessoas elas não têm projeto de país. O Bolsonaro não tem projeto de país. Ele se elegeu sem um programa econômico. Não sei se vocês sabem, lembram disso, mas o programa dele era um slide. Era meia dúzia de slides, onde o projeto da economia dele era fazer a economia crescer. Só que esse mesmo cara ele foi eleito sem nenhum projeto político, atacando mulheres, LGBTs,
povos tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas. Foi assim que ele foi eleito. Ele não foi eleito com um projeto econômico, ele foi eleito com um projeto de ódio. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A extrema-direita constrói a sua base política a partir do ódio contra pessoas LGBTs. E parece que tem uma parte da esquerda que ainda não percebeu isso. Que não é possível enfrentar a extrema-direita sem enfrentar todo o dogmatismo que eles colocam sobre os nossos corpos e as nossas vidas. Sem enfrentar o preconceito. Não tem como vencer eles se a gente não vencer todo o discurso transfóbico, LGBTfóbico, misógino, racista, que essas pessoas espalham por aí. Não tem como. Não tem como construir um mundo novo sem falar sobre essas pessoas que são completamente marginalizadas. É impressionante a gente pensar que a primeira vez que um partido de esquerda elegeu uma travesti para o Congresso Nacional foi ano passado. A primeira vez. E até 2 anos atrás, não tinha nenhuma mulher negra na Câmara Legislativa da maior cidade da América Latina. A gente está falando de um país de maioria negra, de maioria feminina. E não tinha nenhuma mulher vereadora na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Isso não acontece por acaso. Eu acho que é importante, e eu acho que o marxismo ele traz isso para a gente, que é entender que as coisas elas acontecem porque tem projeto político, tem projeto de poder por trás das coisas. E nunca foi. Começou a ser há pouco tempo, e ainda é discutível se de fato está sendo, nunca foi prioridade para a esquerda ortodoxa colocar mulheres, pessoas negras, LGBTs, nesses espaços de poder. Foi preciso luta. E, além da luta prática, foi preciso episteme, foi preciso ciência. E eu acho que essa é outra contribuição fenomenal do livro. A necessidade que ele coloca de se criar uma ciência gay, ou uma ciência gaia, ou, nos termos atuais, uma ciência LGBTQIA+. É preciso produzir episteme, para a gente poder disputar a realidade. A esquerda, no Brasil e no mundo, é muito academicista. E, às vezes, a gente se perde um pouco nisso, mas, de fato, é necessário. É necessário ter gente pensando ciência para os nossos corpos, para as nossas vidas. E eu acho que esse livro do Mário, ele traz isso como uma primeira contribuição fenomenal, que, com todas as suas limitações, como um fruto do seu tempo, ele traz essa percepção de que é necessário que pessoas LGBTs falem por si, produzam ciência sobre si, a partir de uma perspectiva própria. Colocar a transexualidade enquanto um rompimento da norma, para mim, foi lindo de ler, assim. É um livro muito polêmico, gente. E aí, quando vocês forem ler, vocês vão ver que tem umas frases que vocês ficam assim, meu Deus, você fica até meio desnorteado, assim. Porque ele fala em palavras muito claras, aquilo que a gente já pensa no nosso dia a dia e discute em mesa de bar, mas quando você lê isso num livro, isso fica marcado na sua cabeça. E eu acho que entender pessoas trans como sujeitos revolucionários é um avanço necessário para a esquerda. Entender que não há caminho possível para uma nova sociedade que não passe pela libertação sexual, pela libertação de gênero. E quando a Angela Davis ela veio aqui no Brasil, pela última vez, acho que foi em 2019, ela fez uma fala que, para mim, foi muito marcante, quando perguntaram para ela sobre o feminismo liberal. E ela disse, olha, a gente está lutando aqui pela libertação das mulheres. Mas libertar as mulheres não é fazer as mulheres serem como os homens brancos, ricos. A gente não quer pegar as mulheres que hoje estão na base e colocar elas num lugar de dominação, num lugar de exploração, como os homens estão hoje. Não é sobre isso. A gente está falando de emancipação. E se emancipar não é você oprimir outra pessoa. Se emancipar é você, de fato, se emancipar. Então, a gente não quer
a emancipação e a libertação sexual, ela não vem a partir do lugar da cis-heteronormatividade. A gente quer construir um mundo em que as pessoas, de fato, sejam livres para ser quem elas quiserem, amar quem elas quiserem. E não é possível, gente. Honestamente, eu acho até meio engraçado as pessoas que acham que a gente consegue mudar todo o sistema econômico e que as pessoas, de repente, vão viver felizes e alegres e o mundo vai ser colorido e vai ter arco-íris por todos os lugares, e a gente não debater como as pessoas vão viver as suas vidas. Porque, no fim das contas, o comunismo é sobre emancipação. Não só sobre emancipação econômica. É claro que a gente quer parar de ser explorado, mas a gente também quer amar quem a gente quiser, a gente quer ser quem a gente quiser. E me parece uma visão simplista, reducionista da realidade. Você reduzir tudo à pauta econômica, e aí o que importa é a classe, e foda-se o resto. Desculpa. E aí eu vou até citar uma parte que está no prefácio. Gente, sério, o prefácio é maravilhoso, me encantou. Que é um resumo meio do que eu disse aqui. Que ele diz: quer dizer que se hoje enfrentamos disputas e debates dentro da esquerda em relação a pautas ditas identitárias, como aquelas ligadas à sexualidade, é preciso reivindicar que não se trata de uma contenda nova. O movimento organizado de pessoas LGBT está intrinsecamente ligado à história da esquerda, apesar do lugar marginal a que fomos relegados em diversas organizações políticas socialistas e comunistas em diferentes momentos da história. A população LGBT, afinal, tem e sempre teve classe. Assim como as mulheres, assim como as pessoas negras. E é engraçado a gente pensar que, até pouco tempo atrás e até hoje, tem gente que diz que essas são pautas burguesas. De fato, as travestis aí no Brasil, você anda na rua, todo mundo burguês, gente. Você olha, elas estão explorando assim, os trabalhadores. Isso é ridículo. É ridículo. E pensar que tem gente em 2023 que está reivindicando coisas assim é assustador. Honestamente, é assustador. Mas tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que tudo é fruto de luta. Tanto a realidade concreta, material, da sociedade geral em que a gente vive, mas também a realidade dentro das organizações, sejam elas políticas ou não. E eu acho que a gente tem feito isso, e eu acho que a gente tem tido avanço nos últimos anos, ainda que eles sejam pequenos. E eu acho que a gente tem que seguir produzindo episteme, a gente tem que seguir reivindicando os nossos lugares, a gente tem que dizer que não dá mais para construir um projeto político de esquerda no Brasil que não passe pelas mulheres, que não passe por travestis ocupando lugares de poder na política institucional. Não tem como. Não dá. Simplesmente não dá. Não dá para a gente só ter homens dizendo em nome das mulheres, das LGBTs. Não tem como. Não dá. E é isso. Bom, agora vamos abrir para as perguntas. Não sei como a gente faz essa dinâmica. A gente faz que as pessoas levantam a mão. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e aí a gente faz uma rodadinha de perguntas e depois a gente volta para os nossos convidados. Anyone? Vamos lá, gente, sem vergonha. Pode ser. Bom, então, vamos passando aqui. Se alguém tiver alguma perguntinha, levanta a mão, a gente faz uma inscrição e a gente vai encaixando no meio das falas. Tá bom? André? É muito bom ouvir vocês por pontos de vista tão diferentes e complementares ao mesmo tempo, né? Acho que tem esse sentimento que pulsa em tantos de nós, de como é que a gente faz para sair dessa roubada, né, em que a gente se enfiou em alguns sentidos. Vocês ficaram falando lá fora, antes da gente começar, a gente estava comentando um pouco
que o livro deu uma causada nas redes sociais, né? E aí, quando a Boitempo publicou e começou a falar de algumas passagens do livro, tem uma galera mais purista, né? Se é que existe algum tipo de marxismo puro, que ficou meio puta. E aí eu fui ler uns comentários para pegar um pouco de material, porque eu gosto de ler caixa de comentários, né? Que é um prazer que diz muito do meu sadismo, né? Ou do meu masoquismo, na verdade, né? Porque o sádico é um masoquista, né, invertido, né, disfarçado, né? E se a gente está falando de invertidos, né, não é mesmo? Mas eu fiquei pensando um pouco nessa relação paranoica que a gente tem com LGBTs, ou a por que, né, por que nos perseguem tanto? Essa é uma das grandes questões do livro. E acho que a Letícia falou de um jeito muito forte agora para a gente pensar, né? Mas acho que também o Trevisan e o Renan puxaram outros ângulos. E acho interessante a gente pensar nessa ideia que o Miele trabalha e ele traz da psicanálise a ideia de recalque, né? O recalque é um mecanismo que todos nós precisamos operar. A gente precisa conseguir esquecer algumas coisas que são fortes demais. E se a gente não esquece elas, a gente não consegue levantar da cama, inclusive. Né? O recalque é um mecanismo básico da vida psíquica, pelo menos dos neuróticos. Se a gente vai para a psicose, aí o negócio fica um pouco mais complicado. E aí, ele fala bastante sobre o recalque como algo que a gente tem, que a sociedade como um todo faz, né? O recalque do desejo gay, como se fosse presente em todos nós e a gente dá um jeito de esconder porque isso é insuportável para a sociedade. Só que é curioso a gente pensar que é um pouco mais sofisticado que isso parece, pelo menos no tempo que a gente está, né? A Butler leva isso para a melancolia de gênero como conceito alguns anos depois, né? Ou décadas depois, que é bem interessante. Mas acho que mais para o final do livro, para mim, é onde o Miele mais brilha, que é quando a relação que se estabelece é um pouco distinta, que não é só o recalque que está em curso, é também uma relação paranoica com a gente, né? E esse é o puro suco da treta que a gente vive. Porque a paranoia, ela tem uma reação curiosa se a gente pensa na clínica. E aí, se a gente pega autores como a Melanie Klein, o Wilfred Bion, que são autores da psicanálise inglesa, a gente pode pensar que a paranoia não é só o nosso DNA psíquico, né? Como o Freud pensou a neurose. A paranoia é um núcleo que existe dentro de todos nós. Então, todo mundo pode ter seu núcleo paranoico ativado. Né? Então, se a gente pensar nas eleições de 2022, o que a gente viveu? Uma experiência de ativação do nosso núcleo paranoico massiva, né? Quase insuportável. Por que a gente está vivendo em guerra na internet? Porque o ódio é profundamente mobilizado, para o nosso núcleo paranoico fica sempre excitado, né? A gente gosta do ódio, apesar da gente não gostar dessa face, ou nem todos nós. E aí é exatamente, acho que tem um trechinho bom, né, em que ele fala assim, qual que é a proposição do paranoico? Ele me odeia. Então, aliás, ele me ama, eu o amo, não, eu não amo, eu odeio. E eu odeio, por projeção, se transforma em ele me odeia. E aí, nesse jogo de ódio, a gente parte para a guerra. É matar ou morrer. Esse é o jogo que a gente está vivendo. Então, por que será que eles nos odeiam tanto? Porque a gente ativa, né, em todos eles, ou em toda a norma, algo que é insuportável, porque convive dentro de todos nós. Essa é, talvez, a ideia mais revolucionária do Freud desde o começo. Somos todos polimorfos e bissexuais. Essa é uma ideia que é anacrônica, se a gente pensa no tempo de hoje, como a gente enxerga tudo isso, mas a essência disso tudo, não quero ser essencialista, Renan, assim, estou lutando, a gente pensar que existe dentro de todos nós uma curiosidade pela diferença. O que a gente tem que pensar bastante é qual foi a esquina histórica, ou as esquinas históricas que a gente virou a ponto de a gente não ter mais interesse necessariamente pela diferença, mas a gente viver pautado por uma outrofobia. Como é que eu massacro tudo que lembra o que existe de diferente e estranho, inclusive dentro de mim. Acho que essa é uma das ideias que estão aqui nessas 350 páginas de Revolução. Não, eu acho que eu
esgotei meu repertório emocional hoje. Estou meio acabado aqui. O que mais, gente? Questões, comentários? Bom, eu não li o livro, então desculpem a ignorância, mas... A gente pode falar mesmo sem ler o livro. É. Deu uma bronca no início, que acho que todo mundo ficou... É uma provocação, né, na verdade. Mas quando eu estive no Egito, você falando da paranoia, eu lembrei de um fato que aconteceu. Eu estava conversando com o guia turístico, enfim, alguém da turma levantou a questão, né? Enfim, como que é aqui, né, em relação a homossexuais? E aí ele começou a falar algo do tipo, eu não tenho o menor problema, mas se os homossexuais ficam chamando a gente, ficam sentando no nosso colo, ficam querendo que a gente faça isso também. E aí, você falando da paranoia, me remeteu à paranoia do opressor, né? Do tipo, da ameaça que é uma sociedade com essa, né, enfim, com essa presença homossexual. E aí eu pensei assim, que loucura, porque eu falei isso para ele, falei, nossa, eu nunca vi isso acontecer. Uma pessoa sentar no colo de um hétero querendo forçar algo, eu nunca vi isso em nenhum lugar. Enfim, e aí eu achei curioso, você falando da paranoia me remeteu a isso, assim. O que vocês acham dessa paranoia do opressor e, né, o quanto essa ameaça... Enfim, acho que conecta muito, é mais um comentário do que uma pergunta, mas acho que conecta muito com o que você falou até agora. Fazer um bloco? Tem mais gente com questões, comentários? É por aí, né? Isso é a hipótese básica da psicanálise, né? O que o outro faz e ativa em mim alguma coisa que é insuportável para mim. E, portanto, eu preciso cortar isso pela raiz. É uma ideia do Miele interessante, que muitos autores falam bastante ao longo do tempo. Se a gente pensa em estudos queer, ou teoria queer, né? A própria nomenclatura é uma grande questão. Mas de como que a gente aprende desde muito cedo, ou talvez, e aí pegando o ponto da Letícia, né, assim, todos esses sistemas de poder e opressão, e acho que o Trevisan deu isso para a gente de um jeito muito incisivo com o texto, é um sistema, como brinca sempre a Linda Quebrada, que é construído em cima dessa opressão, né, e que é construído em cima de destruir os nossos corpos de alguma forma. E para que esse jogo siga funcionando, a gente precisa continuar matando qualquer lembrete ou possibilidade de entrar em contato com esse conteúdo psíquico que é insuportável, né? E que, curiosamente, nos tempos em que a gente discute tanto e tenta andar tanto, também são tão sofisticados os mecanismos de retração. O que está em operação é uma grande clivagem social, né? Que é um mecanismo psíquico mais treta do que o recalque, ou qualquer outro que a gente já tenha falado aqui hoje, né? Que é o Ferenczi, que é um dos autores, um dos psicanalistas que o Miele critica bastante no livro, mas também usa alguns conceitos, fala bastante de clivagem. O que é a clivagem? É quando a gente entra em contato com algo tão traumático na nossa vida que a gente precisa cortar isso. Só que a gente não vai cortar só o conteúdo psíquico, a gente vai cortar um pedaço inteiro de nós. A gente vai matar um pedaço inteiro de nós. Por que isso é importante? Isso é uma pessoa LGBT no armário. Essa é a epistemologia do armário, né? É um pedaço inteiro de um sujeito que está necrosando dentro de alguma gaveta. Por isso que é tão importante botar para fora. A questão é, a gente tem topado, né, algumas clivagens meio loucas nesse tempo e a gente está vendo uma mídia povoada por notícias sobre isso, né? Assim, então... uma mulher que se identifica como lésbica e se submete à cura gay, e aí ela comete suicídio e pede desculpa para todo mundo. Né? O que é isso? Isso é o preço de uma clivagem. Sim, sendo bastante psicanálise selvagem. Renan, eu curto mesmo, né? Assim, trazer para outros campos, mas é gravíssimo. Né? E isso é a cura gay. Como é que a gente corta um pedaço inteiro do sujeito? E, ao mesmo tempo, como é que eu vivo nesse fio da navalha de... O seu depoimento é muito bom, né? De ele vai vir sentar no meu colo, se insinuar para mim, que é o desejo, né? O desejo fala sempre primeiro, chega sempre antes de nós.
Mas, enfim, gente, chega do toque da psicanálise, que desespero. Bem, então, acho que é isso, né, gente? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Kim, pelo convite. Obrigada, Boitempo. Espero que vocês tenham gostado. Se eu não me engano, deve ter livro à venda ali fora. Então, passem lá, por favor. E é isso. Obrigada, gente. Gente, obrigado. Agradecer muito, então, a participação de vocês. Eu acho que esse debate ele vai se renovando também. Esse é um livro que a gente está fazendo algo que a gente não costuma fazer sempre, que a gente começou com um podcast antes do livro ter saído. Tivemos um lançamento quando o livro chegou nas livrarias. Agora esse encontro, e a gente vai também acumulando e somando nessa temporalidade. O livro vai se tornando mais conhecido. E a ideia é um pouco nesse sentido mesmo de pautando e promovendo e recuperando documentos também. Esse não é o primeiro livro que a gente traduz na Boitempo, que não é um livro atual, mas, quer dizer, não é um livro contemporâneo, mas que foi traduzido pela primeira vez depois de muitos anos. Não é a primeira vez que a Boitempo faz isso, e eu acho que é muito importante a gente recuperar documentos históricos que não foram lidos, ou pelo menos não foram comercializados no mercado editorial brasileiro nesses últimos anos e décadas. Então, fica o convite para vocês lerem o livro, compartilharem, levarem para passear, e vamos ver também essas próximas conversas a partir do Miele. Obrigado, gente. Convidar vocês também para acompanhar, então, o Festival da Mário de Andrade, que vai até amanhã. E também, amanhã é o último dia para assinar o nosso Clube do Livro, Armas da Crítica. O livro desse mês chama Enfrentando o Antropoceno. É um outro tema, mas também é um tema muito urgente para a gente pensar num século 22, que é a questão ecológica. E o brinde do Armas da Crítica desse mês é um calendário 2024, com imagens de revolucionários e revolucionários, e tem uma belíssima imagem do Mário Miele nesse calendário também. Então, fica o convite para vocês, tem até amanhã. É isso, obrigado e boa tarde.